Seja muito bem-vindo a você a esse primeiro Extra Talk Fla do nosso canal no YouTube. E por que o Extra Talk Fla? Porque nós temos hoje a presença ilustre do jornalista e youtuber Mauro Santana. O Mauro, ele que tem um canal no YouTube com mais de 60 mil inscritos, falando sobre o Flamengo. Então hoje ele será o convidado da nossa casa. Mauro, sinta-se muito bem à vontade por aqui, seja acomodado, sinta-se em casa da gente gravar e falar mais sobre o Flamengo. O nosso principal tema de hoje será o Flamengo na Libertadores 2020 e 2021, né? Porque por causa dessa pandemia, e nós só poderemos encerrar a competição em 2021. Mauro, seja muito bem-vindo e vamos já nisso, né? A mais esse extra talk falar da gente. Diga aí, Mauro. Beleza, um forte abraço a você, Bruno, a você também, Vitor. Foi uma satisfação muito grande o convite de vocês. Quero agradecer aqui enormemente e também agradecer a galera que está acompanhando a gente nesse momento aqui, né, ouvindo, né, esse podcast a respeito de Flamengo. Nem precisa dizer para eu ficar em casa, né? Porque se tratando de Flamengo, eu já me sinto em casa. Mas a expectativa é muito grande para esse retorno da Copa Libertadores. Flamengo no Grupo A, brigando diretamente pela liderança com o Independiente Del Valle, e essa partida, na altitude de Quito, para mim, é o jogo crucial, é o divisor de águas do Flamengo na competição, até porque com essa paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, né, tudo se tornou uma incógnita. Em situações normais de temperatura e pressão, eu não teria dúvida nenhuma que o Flamengo obteria classificação na primeira colocação do grupo. Mas agora futebol, com essa paralisação, acaba nivelado por baixo. É isso aí, Mauro. Ótima introdução do nosso participante de hoje. E também nós temos a presença do nosso já de casa, o Victor Santos, que também comentará com a gente sobre o Flamengo na Libertadores, sobre a nossa partida contra o Independente Del Valle, que marcará a reestreia de ambos os times na Libertadores, né, do nosso Flamengo e do próprio Independente Del Valle. Seja muito bem-vindo, Victor Santos. Fala, galerinha. Mauro, muito obrigado pela sua participação ilustre aqui no Talk Fla. E, Bruno, esse jogo que vai guardar muita expectativa, né? O jogo que até então aconteceria no campo do Independente Del Valle, mas foi transferido para o Casablanca, que é o estádio local da Liga Desportiva Universitária, conhecida como LDU, né? É um jogo muito chato, mas acreditamos muito bem na vitória do Flamengo, que o Flamengo possa voltar do Equador, já que o Flamengo vai jogar contra o Independente Del Valle logo em seguida contra o Barcelona, com pelo menos 4 pontos e encaminhar muito bem a classificação às oitavas de finais. É isso aí. Nosso principal assunto agora do começo será a questão de o Flamengo realmente, Mauro e Vitor, pode ser bicampeão de forma consecutiva da Libertadores. Vale lembrar que o último time que conseguiu esse feito de ganhar duas Libertadores seguidas foi o Boca Juniors no ano de 2000 e 2001. E lá para cá houve diversos times campeões de um ano para o outro, e o Boca Juniors acabou sendo aqui o último, né, campeão de forma consecutiva duas vezes. A gente fomos campeões na Libertadores do ano passado. E com o passar do tempo, o nosso time ficou ainda mais em questão de elenco, ficou sendo mais forte ainda, com reposição de peças e tudo mais. Claro que a gente perdeu o nosso principal cérebro ali do time, do elenco, que na minha opinião foi o Jorge Jesus, mas também isso já é página virada. Nós já temos o nosso técnico Domenech Torrent, ele que vai ajustando os times aos poucos, e acredito que ele conseguirá cedo ou tarde também implementar o seu estilo de jogo, que será muito benéfico para o Flamengo. E eu já vou perguntar para vocês, Mauro e Vitor, realmente dá para sonhar com um bicampeonato consecutivo e, consequentemente, o tricampeonato da Libertadores para o Flamengo, Mauro e Vitor? Primeiramente, falar com o Mauro, né, que é o nosso principal convidado de hoje. Então, começa por você, Mauro. Olha, Bruno, é importante pergunta. Acredito que dá para sonhar sim, lógico. O Flamengo, até por ser o atual campeão, ele já começa a competição como um dos postulantes ao título, como um dos candidatos. Isso é inegável. Então, como candidato ao título, o Flamengo pode sim sonhar com o bicampeonato. O
time do Flamengo, o elenco não mudou tanto, né, do ano passado para esse ano. Lógico, perdemos algumas peças importantes, né, como foi o caso, por exemplo, do Pablo Mari, né, entre os titulares, né, falando especificamente dos titulares, e mais recentemente o Rafinha. Mas o Pablo Mari não conseguimos repor a altura, pelo menos na minha leitura, no meu entendimento. Tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira estão um nível abaixo do espanhol, que foi para o Arsenal da Inglaterra. Mas o Rafinha, a diretoria conseguiu agir rapidamente e conseguiu repor com um jogador que, no mínimo, para mim, está no mesmo nível do Rafinha, em termos de qualidade, em termos também de experiência, o que é muito importante em competições continentais, já que o Maurício Isla, apesar de não ter atuado, né, como profissional na América do Sul, em clubes, né, ele é veteraníssimo na seleção chilena. Então, pela seleção chilena, ele participou de diversas eliminatórias, disputa de Copa América, inclusive foi campeão em 2015 em casa, em 2016, na edição especial Copa América Centenário nos Estados Unidos. Então, ele está bem tarimbado com relação a enfrentar equipes, né, sul-americanas, enfrentar adversários sul-americanos. Com relação a isso, eu acredito que o Flamengo não perde muito, fora o fato de que o Flamengo perdeu na zaga com a saída do Pablo Mari, ganhou em outros setores. No meio-campo, por exemplo, chegou o Thiago Maia, que para mim foi um grande upgrade com relação a opções no setor. Teve também a chegada no ataque, né, dos jogadores Pedro e Pedro Rocha. Então, são atletas que vieram a aumentar o leque de opções, a qualificar ainda mais o elenco do Flamengo, que já era tido e havido como um dos melhores, se não o melhor elenco da América do Sul. Então, justamente por isso, independentemente da movimentação dos outros clubes, o Flamengo é sim candidato e podemos sim sonhar com o bicampeonato da Libertadores, né? O segundo título consecutivo e o terceiro título, né? O Flamengo foi campeão em 81 também. Mas, lembrando que por conta da paralisação do futebol, tornou-se uma incógnita, né? Todas as competições, na verdade, ficaram indefinidas. Aquilo que a gente tinha pragmático como certo, né, favoritos ao título, favoritos, no caso do Brasileirão, por exemplo, a rebaixamento, isso aí pode apagar tudo, porque o futebol está nivelado, para mim, nivelado técnica e fisicamente por baixo, e isso, lógico, que pode causar algumas surpresas. Vimos isso acontecer na Europa. Na Liga dos Campeões da Europa, tivemos resultados surpreendentes a partir das quartas de final, justamente por conta, primeiro, da paralisação, o que acabou nivelando tecnicamente os clubes, e o fato de que não tinha torcida, né? Fora o fato de que as finais foram realizadas em Lisboa, ou seja, campo neutro, o que não está descartado pela Conmebol. Ainda tem isso, porque existem severas restrições ainda entre os países para a circulação de pessoas, e a Conmebol não descarta a possibilidade de eleger uma praça única para a realização das partidas da semifinal, e a final, que já é realizada em jogo único, está prevista para o Rio de Janeiro, Maracanã, no dia 30 de janeiro do ano que vem. Agora, é muito difícil, você bem frisou, a questão da estatística não deixa mentir. Antes do Boca Juniors, em 2000, 2001, o São Paulo, em 92, 93, havia conquistado 2 títulos consecutivos. Tivemos aí algumas aberrações ao longo da história da Libertadores, o Estudiantes de La Plata, que para mim não está nem entre os grandes, para mim é um clube médio da Argentina, mas que conquistou a Libertadores durante 3 anos consecutivos, que era uma época que argentinos e uruguaios dominavam, né, a competição, em 68, 69 e 70. O Independiente de Avejaneda, que é conhecido também como rei de Copas, justamente pelas Libertadores que conquistou, se eu não me engano, são 6 Libertadores conquistadas pelo clube argentino, né, e algumas delas também em sequência. Mas isso é um ponto fora da curva, isso é a exceção da regra. O normal é realmente a taça girar de mão. Mas eu acredito que o Flamengo pode se tornar também uma dessas exceções, lembrando que somente 2 clubes brasileiros obtiveram isso, né, de conquistar 2 edições seguidas. O Santos em 62 e 63 e o próprio São Paulo, que eu já citei, em 92 e 93. É isso aí. E eu vou passar agora a pergunta para o Vitor. Vitor, apesar de haver essa mudança na comissão técnica do Flamengo, com a saída do Jorge Jesus e toda a sua equipe, e chegar agora o Domenech, também com sua equipe, né?
Você acha que mesmo assim o Flamengo mantém o mesmo respeito que impôs no ano passado com o Jorge Jesus? E pelo elenco que o Flamengo tem, que como o Mauro falou muito bem, chegaram peças novas que deram um upgrade no elenco do Flamengo. Claro que na situação do Pablo Mari, aí é uma situação mais complicada também, que eu também acho que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não estão no mesmo nível de substituir o Pablo Mari, como ele jogou ano passado no Flamengo, mas é o que temos e a gente tem que trabalhar nisso. Vitor, apesar dessa mudança na comissão técnica, você acha que o Flamengo ainda impõe o mesmo medo nos adversários para conquistar essa Libertadores, Vitor? Então, Bruno, eu acho que sim. Ano passado, tivemos o Flamengo aplicando uma goleada de 5-0 no Grêmio, que para muitos é um time muito respeitado, muito copeiro. Isso numa semifinal de Libertadores, causando um espanto muito grande no continente, né? Foi uma humilhação que o Grêmio passou, isso numa semifinal de Libertadores. E na final, o Flamengo conquistou o título, nada mais nada menos que o River Plate de Marcelo Gallardo, que é um time extremamente vencedor com o técnico argentino. E eu acho que o Flamengo chega mais forte para essa Libertadores justamente por causa do elenco. O elenco ficou mais qualificado no banco, você pode olhar para o banco e ver Pedro, Thiago Maia, o próprio Vitinho, que é muito contestado, então, mas é um jogador talentoso. Você olha para o banco e ainda consegue encontrar alguns jogadores que para o nível brasileiro são ótimos, Michael, Gustavo Henrique, que são jogadores que seriam titulares em diversos times no cenário brasileiro, né? O Pedro Rocha também, ou seja, o Flamengo conseguiu deixar um elenco ainda mais vistoso. E a respeito dos possíveis adversários sul-americanos, o River Plate encontra atualmente numa situação bem delicada, tendo que vender vários jogadores para tentar quitar algumas dívidas. Já perdeu Quinteiro, já perdeu Jorge Carrascal para o futebol russo e pode perder Martins Quarta, ou seja, 3 peças importantes demais no elenco, que já é um elenco bem limitado, ou seja, vai se complicar ainda mais. E tem a situação do Boca Juniors também, que provavelmente terá que perder 2 a 3 jogadores importantes, que é Ivan Marconi, Sebastião Villa, e ainda tem a situação envolvendo o lateral direito. E também perderam Júnior Alonso para o Atlético Mineiro, ou seja, que querendo ou não, são dois dos adversários diretos para tentarem levantar o caneco, né? Mas que no momento eles estão enfrentando uma situação adversa muito grande. E sem falar aqui no futebol brasileiro, que temos o Grêmio, o Internacional, mas até o momento nenhum dos dois estão jogando um futebol de alto nível, mesmo o Internacional sendo o líder do campeonato brasileiro. Mas, ao meu ver, atualmente o Flamengo tem o melhor plantel do continente. Resta saber se vai continuar colocando isso em prática, né? Vitor, continuando com você, você que muito bem citou a situação de uma forma geral do time sul-americano, eu queria perguntar a você, Vitor, se quais são os clubes fora do Brasil que vão disputar a Libertadores de América, quais são os clubes que mais você vê como fortes como favoritos para conquistar essa Libertadores? Aí depois de você falar disso dos times fora do Brasil, aí eu queria que você citasse pelo menos um ou dois times do Brasil também, para a gente implementar essa discussão mais ampla, né, de uma forma mais geral. Então, quais são os clubes fora do Brasil, primeiramente, que você vê como favoritos para chegar nas fases finais da Libertadores? Então, Bruno, eu de imediato já cito uma surpresa bem interessante. O Independente Del Valle. Eu acho que é um time que já conseguiu alguns feitos bem interessantes. Foram vice na Libertadores de 2016, tendo eliminado o River Plate, atual campeão em 2015, tiraram o Boca Juniors com 2 vitórias nas semifinais daquela edição de 2016. Foram campeões da Sul-Americana do ano passado, eliminando o Corinthians e o Independiente, ou seja, é um time que aos poucos está criando uma identidade no futebol continental. E é um time que tem um treinador muito interessante, né, que é o Miguel Ángel Ramírez, com um time que joga um futebol para cima, ofensivo, de bons toques de bolas, principalmente na saída de bola. E, ao meu ver, o Independente Del Valle tem a melhor saída de bola
do futebol sul-americano. É a que mais me agrada. Aquilo que a gente chama de saída de bola limpa. Eles dificilmente conseguem perder a bola naquele setor, entre zaga, goleiro, justamente no sistema defensivo. E é impossível citar candidatos ao título da Libertadores sem citar os nomes dos times argentinos, né? Principalmente o River Plate, que é o atual vice-campeonato. Como eu falei, eles perderam alguns jogadores bem importantes, mas o Marcelo Gallardo consegue a todo ano deixar a equipe mais interessante, mais competitiva, mesmo com um plantel bem curto. O River Plate tem alguns jogadores com potenciais bem interessantes, por exemplo, Nath Fernandes, que vai herdar a camisa 10 de Quinteiro, tem o De La Cruz, que é um jovem uruguaio, irmão de Carlos Sanches, um jogador bem interessante, bem dinâmico, principalmente no setor do meio campo ali de criação, um jogador que chuta muito bem. Tem o Santos Borré, que infelizmente abriu o placar contra o Flamengo na final da Libertadores, que é um jogador muito querido pelos torcedores do River Plate. Chamam ele El General, justamente por ele comemorar o gol como se fosse um general, né? E tem o Boca Juniors também, que atualmente está com Miguel Russo, o treinador que foi campeão em 2007 contra o Grêmio da Libertadores. Ele voltou para a equipe e deixou o time bem interessante, porque ele pegou o elenco do último treinador com um trabalho bem contestado e conseguiu ajustar a ponto do Boca Juniors sagrar campeão da última Superliga. É um time que se defende bem e joga no erro do adversário, em contra-ataques rápidos, com 1, 2, 3 chegadas, mas que procura ser letal, principalmente usando a velocidade de Sebastião Villa, que, como eu falei, muito provavelmente será negociado. Outro time também que me chama muita atenção, falando mais sobre o futebol argentino, é o time do Racing, que ainda está sofrendo alguns ajustes na mão de BKCS, mas tem alguns jogadores bem interessantes. Um deles é o meio-campista ali, Zaracho. É um jogador bem talentoso que está fazendo hora extra, principalmente no futebol argentino. Já devia ter ido há muito tempo para o futebol europeu. É um jovem bem talentoso. E tem o capitão do time, né, o líder do campo, o líder do time, que é Lisandro Lopes. Não teve uma passagem muito boa no Internacional, mas é uma peça fundamental no time do Racing. E tem também o chileno Chelo Dias, que por muito pouco não desembarcou na Gávea. O Marcelo Dias, chileno, meio-campista, ele tem uma ótima saída de bola, que foi recentemente muito elogiado por nada mais, nada menos que Riquelme. Ou seja, são esses 3 times, especialmente do futebol argentino, que surgem como um dos times para incomodar o Flamengo. E do outro lado, como eu citei, tem um time equatoriano, que é o Independiente Del Valle. Acho que são esses 4 times aí que surgem para atrapalhar o Flamengo. Mas, no momento, o campeonato argentino ainda não voltou e, ao que tudo indica, não tem previsão de voltar. Tanto é que o time do Boca Juniors tem 22 jogadores contaminados com o vírus. Ou seja, é uma situação muito complicada, porque cada dia que passa fica mais impossível de se imaginar num retorno da Superliga. É isso aí, Vitor. Você citou os times argentinos e vale frisar também, mais uma vez, como você já falou, o campeonato argentino não voltou. Esses times, Racing, Boca e River Plate, estão sem jogar e com certeza vão sentir o ritmo de jogo agora na volta da Libertadores. Isso com certeza vai influenciar demais no futebol apresentado dessas equipes, ao contrário do Independiente Del Valle, Vitor. Que o Independiente Del Valle, como você muito bem citou, do técnico Miguel Ángel Ramírez, que é o mais novo, que é o treinador mais novo dessa edição da Libertadores, com 35 anos. Então, assim, ele é um técnico muito novo, até mais que vários jogadores da competição, né? E assim, realmente um treinador que implementou uma ótima ideia de jogo no Independiente Del Valle. Claro que isso levou bastante tempo. Como o Vitor já falou, ano passado foram campeões da Sul-Americana, batendo times fortes. E com merecimento, tem essa equipe muito favorita, na minha visão também, a chegar, não ser campeão direto, mas chegar nas fases finais da Libertadores para incomodar muito. Então a gente tem esses clubes que o Vitor citou que realmente podem atrapalhar o Flamengo na Libertadores, nas fases finais. Claro que se o Flamengo avançar também, a gente tem que pensar passo a passo. Nós fizemos apenas 2 jogos na fase de grupo da Libertadores. Ainda tem muita bola que rola ainda. E Mauro,
na sua visão, hoje, no geral, nessa Libertadores, dessa edição, tem alguma equipe que bate de frente com o Flamengo, Mauro? A bater de frente com o Flamengo, a gente tem que levar em consideração que essa Libertadores que vai começar é completamente diferente daquelas 2 primeiras rodadas que a gente assistiu e até da Exatamente. expectativa de Libertadores que a gente tinha. Eu não excluiria os brasileiros nessa lista, Muito né? bem. Palmeiras, Internacional e Grêmio, né? Principalmente o Grêmio, que é uma equipe que já há algum tempo vem se acostumando na disputa da Libertadores, vem se acostumando a chegar bem longe na Libertadores, e o Brasil, né, muito bem lembrado por vocês, leva vantagem, o Equador também, porque o futebol, o campeonato equatoriano, Já ele voltou foi lá. retomado no mesmo período, no mesmo fim de semana que o Campeonato Brasileiro. Então, os brasileiros levam vantagem, principalmente em cima de argentinos, paraguaios e uruguaios. Teoricamente, vamos dizer assim, os clubes mais competitivos aqui dessa região. Então, eu não excluiria essa situação. Até porque os argentinos, vocês lembraram muito bem isso, né? O Vitor lembrou muito bem, eles que já não tinham uma condição econômica, uma condição financeira invejável. O futebol argentino já passava por uma grave crise econômica. Com a paralisação do futebol, ela se tornou ainda mais acentuada. Então, e temos agora uma situação que é bastante peculiar, porque temos um período intertemporada na Europa em que, com certeza, né, até pelo fato de que lá na Europa eles também passaram por restrições orçamentárias, eles vão voltar as atenções para a América do Sul para tentar contratar jogadores de qualidade por um baixo custo. Só que a recíproca não será verdadeira. Isso geralmente acontecia após a realização da primeira fase da Libertadores, entre a primeira fase e a disputa das oitavas de final. Então dava tempo, porque havia um intervalo aí de 1 mês, 40 dias, para que os clubes, mesmo perdendo jogadores, que fossem ao mercado tentar uma reposição. E alguns deles iam à Europa para tentar repatriar jogadores, ou jogadores que foram recentemente para o velho continente, não conseguiram se firmar lá e têm a possibilidade de voltar ou para o empréstimo ou definitivo, ou então jogadores que já estejam já em período de encerramento na carreira, já descrevendo a descendente e buscando voltar, né, a atuar, né, ou brasileiros ou sul-americanos que estejam, né, desejando retornar, né, ao futebol sul-americano, até para procurar uma maior competitividade, né, por conta de perda de espaço, por causa da idade avançada na Europa. Isso dificilmente vai acontecer, por causa da questão do Covid-19 aqui no continente. A Europa, hoje, está numa condição muito mais tranquila. Então, para o jogador de futebol, ele tem que se deslocar com a sua família, por um lugar que hoje é epicentro da doença, e permanecer lá, o que antes ele talvez pensasse 2 vezes, né, às vezes de sair do seu clube e ir para um clube de menor expressão, ou até para uma praça menos representativa, né, como Grécia ou Turquia, hoje ele já está levando isso em consideração. Então, possivelmente, os clubes vão perder jogadores. A gente também tem que esperar para saber como é que vai acontecer esse comportamento dos europeus. O Flamengo também não está livre disso, né? O Flamengo que hoje é o clube com maior visibilidade no continente. Logicamente, Exatamente. seus jogadores também são visados pelos clubes europeus para reforçar, né? Então, eu acredito que vai mudar muita coisa, mas eu acho que também, dentre os estrangeiros, não vai sair muito disso. Independente Del Valle, tem que se destacar também. O fato, não é só isso, mas também. Joga na altitude. São 2.873 metros. Eu já fiz diversas partidas, já cobri diversos jogos lá em Quito. É difícil para os clubes que atuam ao nível do mar jogarem na capital equatoriana, né? E eu acho muito interessante no Independente Del Valle que é uma equipe que ela não tem diferença de jogar dentro ou fora de casa. Ela fora de casa é uma equipe extremamente aguerrida e corajosa. Parte para dentro, busca o ataque. Eu gosto muito dessa verticalidade, né, do time comandado pelo Miguel Ángel Ramírez, né? E ele realmente vem implementando um trabalho muito bem feito
no Independiente Del Valle, que é uma equipe que você não observa assim, jogadores de muito nome, né? Tem alguns, inclusive, né, até nível nacional, que são de muita projeção, mas é diferente, por exemplo, da LDU, de 2008, a campeã da Libertadores, em que você necessariamente tinha ali jogadores de muita tarimba, você tinha um técnico argentino, você tinha 2 jogadores argentinos já conhecidos, né, e rodados, então, e um jogador que já estava até vendido para o futebol espanhol, que era o caso do Guerrón, já estava negociado ao Getafe. Então, tem que se tomar cuidado. Agora, dentro do grupo do Flamengo, eu também destacaria um clube que, se ele não estivesse no grupo do Flamengo, com certeza ele se classificaria. O azar dele foi ter caído nesse grupo, que para mim é o grupo da morte, que é o Júnior Barranquilla, que para mim é uma equipe muito bem acertada, e o mais curioso, todo ano eles pedem jogadores. Chegam os clubes argentinos, chegam até os brasileiros, chegam lá, fazem uma cata, tiram os jogadores de lá, e eles sempre estão com um elenco competitivo. É impressionante como eles conseguem fazer esse tipo de reposição. Inclusive, vários desses jogadores criados, né, no próprio Júnior Barranquilla. É um clube que tem um fomento muito grande das suas categorias de base. Se conseguir passar, se o Júnior Barranquilla conseguir passar, e aí teria que desbancar ou Independiente Del Valle ou Flamengo, né? E como esses dois, para mim, são 2 candidatos ao título, se o Júnior Barranquilla conseguir passar, para mim, automaticamente já se torna também candidato ao título da Libertadores. E como você citou, né, do Júnior Barranquilla, né, de perder alguns jogadores, o próprio Cuejá, que foi jogador da gente por um bom tempo, saiu de lá, a gente contratou o Cuejá do Júnior Barranquilla, como o Mauro muito bem falou. E eu também concordo. Essa questão, principalmente do Independiente Del Valle, que será o nosso adversário nessa reestreia da Libertadores, me surpreende um pouquinho os números do Independiente Del Valle, principalmente nos últimos 10 jogos da temporada, contando a Libertadores também e o Campeonato Equatoriano. Dos últimos 10 jogos, foram 6 vitórias, 4 empates, 25 gols marcados em 10 jogos e 12 gols sofridos. Então, tudo indica que para a volta da Libertadores, quando o Flamengo for jogar contra eles, será uma partida dificílima, e principalmente pelo fato de jogar na altitude. O Flamengo jogou na altitude no ano passado contra a própria LDU, né? E que perdeu 2-1 de virada naquele jogo. E a gente sabe que a gente sente mesmo os próprios jogadores cansando em campo, não tendo o mesmo rendimento. Isso pode muito bem acontecer nessa partida contra o Independiente Del Valle no dia 17 desse mês. Então a gente tem que realmente destacar esse time, como o Mauro e o Vitor muito bem falou. É um time muito bem projetado, muito planejado, com o técnico Miguel Ángel Ramírez. Então, Bruno, e só pegando um gancho aqui, esse time do Independiente Del Valle é um time que concentra boa parte das suas ações de criação no veterano Pereirano, que é um jogador extremamente rodado, principalmente no futebol mexicano, que para eles ali é o craque do time, é o jogador responsável por criar, por marcar, ou seja, tudo passa por ele. É ele que controla o jogo do Independiente Del Valle. E o Pereirano, como ele não vai ter mais o Franco, que acertou recentemente com o Atlético Mineiro, que eram os 2 principais nomes do meio campo, ele é um jogador que usa bastante do passe vertical, principalmente em lançamentos para os extremos, que jogam bem abertos mesmo, que são Murillo e Guerreiro. Eles tentam uma aproximação o jogo inteiro com Gabriel Torres, que é o centroavante lá, como se fosse o homem-gol deles. Ou seja, boa parte das jogadas do Independiente Del Valle passa muito pelos pés de Pereirano, que é um jogador experimentado, muito, muito rodado mesmo. E é disparado a principal arma do time deles. Ou seja, é necessário o Flamengo ter um certo cuidado com esse jogador, marcar mais em cima, evitar espaços, principalmente para ele pensar o jogo. No jogo da Recopa, principalmente o jogo de ida, ele teve bastante espaço no setor do meio campo. Ou seja, é algo que não pode evitar, principalmente porque o time do Independiente Del Valle é um time que busca aproximações, triangulações, bastante movimentações vindo de trás para frente. E é necessário concentrar a marcação do Flamengo, principalmente nesse jogador, que é o cérebro do time. E o próprio Independiente Del Valle, que foi o nosso adversário na final da Recopa, né? Da competição, que nós saímos campeões. E assim, na minha opinião, foram os 2 jogos mais difíceis que o Flamengo enfrentou, até ali no período com o Jorge Jesus. Porque a gente realmente sofreu
tanto lá no jogo de ida, no empate por 2-2, e tanto no jogo de volta, porque no jogo de volta, apesar da gente ter aberto o placar com 19 minutos de jogos, com aquele gol do Gabigol, e o Flamengo fazer 1-0, 4 minutos depois o Arão foi expulso. Então o Flamengo jogou o restante dessa partida com um a menos. O Independente Del Valle criou realmente para cima do Flamengo, não teve medo, teve a ousadia e a audácia de enfrentar o Flamengo naquele Maracanã, cheio, lotado, numa final de competição, e para cima do Flamengo. No segundo tempo, Diego Alves faz até uma defesa milagrosa, no meu ver, que realmente, com aquela defesa dele, decretou o título, porque pouco tempo depois, o Gerson ampliou o placar e se consagramos campeões com 2 gols do Gerson e um do Gabigol por 3-0. E no jogo de ida, que apesar de era para a gente ter vencido, né, porque teve um pênalti muito duvidoso e que, para a maioria dos especialistas de arbitragem, não houve pênalti no finalzinho do jogo do Independente Del Valle, no jogo de ida. Ou seja, o Flamengo era para ter vencido por 2-1. Foi marcado o pênalti mesmo com o auxílio do VAR, mas isso já passou, fomos campeões e isso é o que importa. Então, nós mesmos, flamenguistas, já conhecemos como joga o Independente Del Valle. E mesmo após a Recopa, nós reencontraremos com eles de novo, agora pela fase de grupos da Libertadores. Vamos fazer essa reestreia na Libertadores, né? Voltar a jogar essa competição depois dessa paralisação que houve, né? Vamos começar a jogar contra o Independente Del Valle fora de casa, mas nós também temos o jogo contra o Independente Del Valle em casa. Apesar de eu não achar tanta diferença esse fator casa, principalmente nesse período pós-paralisação, porque como é jogo neutro praticamente, não tem torcida para nenhum clube ali, então fica a mercê realmente da qualidade técnica das duas equipes em campo, de propor o jogo e sair realmente o vencedor, melhor, a equipe que jogou melhor, a equipe que melhor teve o resultado, que melhor teve melhor poder aproveitar as oportunidades, que vai aproveitar, né? Por causa desse fator torcida que não temos pós-paralisação. Então, realmente nós temos. O Flamengo pode fazer o jogo lá, não vai ter aquela pressão, e nem o Independente do Vale vai ter aquela pressão quando jogar aqui. Então, realmente, isso fica totalmente à mercê da qualidade técnica de ambas as equipes. E, Vitor, a gente falou muito bem, né, no geral, sobre a questão do Independente do Vale, de ser um time realmente favorito, um time muito bem organizado, muito bem aplicado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez, e a gente vai falar mais especificamente para esse jogo, porque, claro, vai ser a nossa reestreia, e coincidentemente a gente falou muito bem do Independente Del Valle, por ser um dos principais favoritos a chegar na reta final da competição, e para esse jogo, eu quero saber a opinião de vocês dois, como o Flamengo pode se portar nessa partida, se o Flamengo realmente pode chegar nessa partida mantendo sua linha de frente, uma marcação alta, com posse de bola, tentando ter o maior volume de jogo e tudo mais, ou com o Domenech ainda no começo, né, a gente pode falar assim, entre aspas, o Flamengo pode entrar mais acanhado um pouco no jogo, mais defensivamente, como atuou na partida contra o Santos, e acabamos vencendo por 1-0 com o gol de Gabigol. Claro que contra o Santos sofremos várias jogadas de perigo, mas principalmente ali no segundo tempo, nós tivemos uma equipe mais postada, mais organizada em campo. Então eu queria saber logo do Mauro. Mauro, como o Flamengo deve se portar para essa partida? E se, na sua opinião, o Flamengo realmente tem condições de jogar lá para poder buscar a vitória em campo? Olha, o Flamengo tem condições de vencer, agora tem aí diversos problemas. Você falou que a questão do campo neutro porque não tem torcida, beleza, mas a gente tem que levar em consideração que as equipes que jogam na altitude, Isso. Qualquer equipe que jogue acima de 1.800 metros, né, acima de 1,8 km, acima do nível do mar, leva uma vantagem absurda. Acima de 1.800 metros já são consideráveis os efeitos da altitude, principalmente em atletas de esportes de alto rendimento, como é o caso do futebol. Então, nesse ponto, o Flamengo vai levar uma bruta desvantagem, porque não vai ter o fator torcida no Maracanã, mas vai ter que enfrentar o fator altitude no jogo contra a Independente Del Valle, que vai acontecer no dia 17, em Quito. Eu achava muito melhor o Flamengo jogar no Atahualpa, mas a Conmebol emitiu um comunicado, né, dando conta de que
por questões de qualidade do estádio, o estádio não reuniria condições para receber o jogo. Eu consultei amigos, né, pessoas conhecidas, que são jornalistas lá de Quito, e eles falaram que não tem nada a ver isso, que foi apenas uma questão de que haverá um show, isso mesmo, vai ter um show em Quito, no Atahualpa, e que por conta disso o estádio não vai poder ser utilizado. Que Única e situação. exclusivamente isso. Vai ter um espetáculo, um evento musical lá. E por isso que o jogo foi retirado. Então, o estádio Gonçalo Pozo, que é o estádio que vai receber a partida, é um estádio mais acanhado, né? Com capacidade para 18, 19 mil pessoas, né? Diferentemente do Atahualpa, que é um estádio olímpico. Né? Então, as dimensões, né, do campo são menores, a estrutura é menor, né? Então, se tivesse torcida, a torcida ficaria mais próxima, mas não tem, então isso não quer dizer nada. Mas, de qualquer forma, é um estádio mais acanhado, né? Eu acho que prejudica o Flamengo. Outra coisa que me prejudica e que me preocupa enormemente é a postura, né, os conceitos táticos do Domi. Isso. Primeiro, o Domi e sua comissão técnica, eles não sabem o que é jogar na altitude. Eles não têm ideia do que significa jogar na altitude. Na Europa Porque não não tem existe isso. altitude na Europa. O máximo que tem na Europa são os Alpes suíços. Se eu não me engano, chega a 3 mil, nem a 4 mil metros, né? O pico mais alto da Europa. Né? Não chega, isso aí para os Andes não é nada. Né? Então, não tenho ciência de clubes na Europa que joguem em altitude superior a 1.800 metros. De qualquer forma, ele não sabe como é que funciona a altitude. Né? Desconhece como funciona. Lógico que ele vai buscar informações e tal. No próprio departamento médico tem o doutor Tanuri, que já está no Flamengo há algum tempo, sabe disso. O Flamengo já disputou várias competições internacionais, já disputou diversos jogos até a mais de 4 mil metros de altitude, mas, né, ele não sabe, isso não tem como ele saber, como a sua equipe se comportaria com os seus conceitos táticos atuando no ar rarefeito. Eu temo por quê? Porque, ao contrário do Jorge Jesus, os torcedores não gostam muito de fazer a comparação, mas é inevitável a É gente comparar, inevitável. até porque é um antecessor. E foi justamente sob o comando do Jorge Jesus que o Flamengo disputou sua última partida na altitude. Justamente, primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o mesmo Independiente del Valle. O que o Jorge Jesus fez inteligentemente? Ele encurtou as linhas de maneira que os atacantes estavam quase batendo cabeça com os zagueiros. E, encurtando as linhas, ele diminui o campo de jogo, diminui a região em que a bola circula. Né? Então, inclusive obrigando o adversário também a encurtar suas linhas. Né? Tanto é que quando no gol anulado do Bruno Henrique, ele parte de dentro do campo do Flamengo, no contra-ataque. E o gol, de maneira completa, até hoje eu não sei como, né, a comissão de arbitragem, né, a corte arbitral da Conmebol permitiu um negócio desse sem punir aquele árbitro argentino que anulou o gol. Aliás, o trio argentino que anulou o gol. Foi um crime, no meu entendimento. Mas foi muito inteligente. Por quê? Porque com um time mais compactado, você corre menos. Você precisa se deslocar menos, seu companheiro está muito mais próximo de você, o seu adversário também está próximo, para que você possa efetuar a marcação. Né? Você diminui, reduz o campo. O Domi não, o Domi é o contrário. Ele amplia o campo. Né? Ele gosta de trabalhar com amplitude de campo, né? De maneira que seus pontas jogam muito abertos. Né? Quando o time está com a bola, é uma linha de 5 jogadores na frente. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque se você aumenta o campo, você está aumentando a região em que o jogo vai ser disputado. Teoricamente, é mais campo para os jogadores correrem mais. E eles se desgastam mais. Alguém tem que avisar a ele que esse conceito é perigoso quando você joga na altitude, quando o Flamengo é uma equipe que está acostumada a jogar no nível do mar e sente enormemente os efeitos da altitude. Principalmente porque o Flamengo, assim como os demais clubes no Brasil, até na América do Sul, não se encontra em um primor de forma física, por conta do longo período de paralisação do futebol. Então, isso me preocupa enormemente. Você citou desse período, né, da paralisação.
não só da paralisação, mas também do intenso futebol que é praticado aqui no Brasil, porque é, a partir de quando temos a volta, só tivemos uma parada de uma semana de ambos os clubes para poder realmente ter aquela preparação melhor e tal. Mas até agora, nós temos um jogo atrás do outro. Isso pode desgastar o jogador, isso pode lesionar o jogador, isso também faz com que a gente poupe no próprio Campeonato Brasileiro e a gente, por algum fator ou outro, com poupar jogador e tal, algum jogador muito importante da equipe do Flamengo, sendo desfalque no jogo, e a gente pode sofrer consequências nessa partida que o jogador foi poupado, por exemplo, na derrota, no empate, ou algo que seja que não leve à vitória do Flamengo. Isso a gente tem que bater bastante nessa tecla. E o Independente do Vale voltou muito bem nesse retorno, né? Como já citei os números deles. O Flamengo não votou também, porque também o Flamengo teve essa alteração na comissão técnica com a chegada do Domenech e a saída do Jorge Jesus. E o Flamengo ainda está naquela fase de implementação de ideia de jogo, de filosofia de jogo com o Domenech. Então, eu acho também, na minha opinião, que, principalmente como o Mauro muito bem falou, dessa questão da altitude, eu acho particularmente que o Independente Del Valle sai um pouco mais vantajoso nesse confronto, por ser uma equipe já consolidada, por ser uma equipe já muito bem aplicada, que tem o mesmo treinador, né, há muito tempo e tem uma ideia de jogo muito já elaborada, e o Flamengo não. O Flamengo não é acostumado a jogar na altitude. O Flamengo tem uma equipe que ainda está se encontrando e um treinador que ainda está implementando suas ideias de jogo. Então, eu acho que por esses fatores, o Independente Del Valle também vai ser um pouco favorito aquela perninha, naquele 60% a 40% para a vitória do Independente Del Valle. Mas claro que, como torcedor do Flamengo, nós sempre devemos esperar uma vitória, claro. E apesar dessas circunstâncias, se o Flamengo vencer o Independente Del Valle, não será uma surpresa, porque é o Flamengo, como instituição, clube, né? Pelo elenco que tem e por ser o atual campeão da Libertadores, pelo ser principal campeão da Libertadores da América, né? O atual, vencendo o River Plate na final, da maneira como foi histórica. E eu pergunto agora ao Vitor Santos. Vitor, como deve ser a postura? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Mauro. Como deve ser a postura do Flamengo, na sua visão de jogo, para esta partida contra o Independente Del Valle? Então, Bruno, de imediato, eu concordo com tudo que o Mauro falou. Me preocupa bastante a forma como o Flamengo provavelmente vai a campo, né? E como o Domi vai ajustar essas linhas do Flamengo. Porque eu acho muito arriscado o Flamengo marcar o Independente Del Valle no campo de defesa deles. Ampliar as linhas e tentar tomar a bola lá na defesa do Independente Del Valle. O Flamengo pode fazer isso? Pode dar certo? Pode, mas eu acho que isso terá um prazo de, no máximo, uns 25 minutos, ou até mesmo antes disso, porque é quase impossível um time ter condição física de ficar o tempo todo marcando a saída de bola do adversário, principalmente jogando na altitude, e um adversário tão qualificado como o Independente Del Valle, né? Eu, de preferência, eu optaria por diminuir as linhas e esperar o Independente Del Valle. Principalmente ali no setor de meio campo, eu optaria por um 4-1, 4-1 e jogaria em velocidade, justamente no erro do Independente Del Valle, tentando explorar a velocidade de Gabigol, de Bruno Henrique, porque pode dar certo, até porque o sistema defensivo do Independente Del Valle é teoricamente frágil, eles deixam espaço, principalmente quando eles perdem a bola e não conseguem fazer a recomposição da maneira correta, como Isso deveria ser. Mas, a princípio, se o time de Domenech optar por marcar em cima a saída de bola, eu acho que o Flamengo pode se complicar bastante, principalmente fisicamente, porque já pensou se o Flamengo começar o jogo nessa intensidade? Acredito que lá para os 10 minutos do segundo tempo, dificilmente os jogadores do Flamengo terão condição física para manter essa pegada. E com isso, o adversário terá bastante espaço, né? Ou seja, seria praticamente um suicídio na altitude, né? Eu optaria, como falei, por diminuir as linhas e jogar no erro do Independente Del Valle, até porque eles não são tecnicamente tão acima da média assim. Tem um ou outro jogador de muita qualidade técnica, mas assim,
falando no geral, é um time que deixa um pouco a desejar, principalmente tecnicamente. É um time de muita correria, de muita amplitude, que por mais que eles tenham certas dificuldades técnicas, eles conseguem fazer belas triangulações e conseguem envolver o adversário. Mas eles se aproveitam bastante da condição física, principalmente se o adversário deixar campo, se o adversário deixar espaço para eles. E é algo que o time de Domenech não pode fazer isso. Pois é. E também nós temos um fator importante, né, que teve alteração no futebol mundial por determinação da FIFA, é a questão das 5 substituições. O Domenech pouco usou nas partidas essas 5 substituições, porém, na minha visão, será inevitável ele não usar ele usar, né, essa questão dessas substituições, porque como será um jogo muito intenso, principalmente pela forma como o Independente Del Valle joga, como ele se aplica em campo, nós também, claro, como já falamos, o fator altitude, que será crucial para o resultado final do jogo, seja de maneira benéfica ou de maneira negativa, né? Tanto para o Flamengo, tanto para o Independente Del Valle. Nós tem que levar essa consideração aí e chegar o mais pronto possível chegar nesse jogo com todos os jogadores à disposição e para tentar durante o jogo, né, fazer alterações cruciais também de tirar um jogador ou outro e o Flamengo não perder tanta qualidade técnica nessas mudanças, porque o Flamengo, como já sabemos, tem um elenco muito recheado de jogadores de ótima qualidade, de altíssimo nível, que pode suprir muito bem alguns jogadores que são titulares e desempenhar um bom papel em campo. E é com esse assunto que nós encerramos esse primeiro inédito Extra Talk Fla, com a participação ilustre do nosso jornalista e youtuber Mauro Santana. Quero desde já agradecer o meu muito obrigado, né, ao nosso Mauro, porque ele aceitou de forma muito tranquila a participar desse Talk Fla, desse episódio. Realmente foi uma pessoa muito tranquila, aceitou sem exigir mínimas condições. A gente chegou nele, marcou e pronto. Nós, de forma muito tranquila, segura também, a gente conseguiu gravar este episódio com o Mauro Santana. Mauro, quero dizer a você muito obrigado por participar nesse projeto. Nós estamos iniciando aqui, tentando ter o nosso espaço aqui no canal do YouTube. Claro que também nós estamos estudando a possibilidade de ampliarmos nosso conteúdo para outras plataformas, mas de inicial, estamos aqui no YouTube. E, cara, para você ter uma pessoa como você no nosso canal, principalmente nesse convite aqui, para a gente falar principalmente sobre o Flamengo, né? Que é a ideia do canal, falar sobre o Flamengo tudo, pré-jogo, pós-jogo, como já fazemos aqui, debater mais, rechear o conteúdo, rechear o canal de conteúdo do Flamengo, que é o que interessa para a gente. Então, desde já, eu quero agradecer o meu muito obrigado ao Mauro Santana por participar dessa gravação. A gente teve um debate muito bom aqui. Você, ouvinte, também, muito obrigado por participar dessa gravação até o final. E eu quero agradecer ao Mauro também por ele aceitar esse convite da gente e estar gravando aqui conosco, né, Mauro? Olha, é uma honra, tá, ter recebido o convite, uma grande satisfação. Primeiro, porque é uma alegria muito grande para mim poder falar de futebol e poder falar de Flamengo, que são minhas paixões. E segundo, que não tem essa de lustre. Na verdade, eu sou um mero operário da informação. Nós, jornalistas, nós temos essa obrigação, nós temos essa missão de levar ao público a informação. E a informação correta, a informação fidedigna, a informação com credibilidade e avalizada. Né? Então, quero aqui parabenizar a vocês pela iniciativa, vocês que fazem um trabalho de altíssimo nível, tenho certeza que não existe outro destino para vocês senão sucesso. Estou torcendo enormemente, peço desculpas porque vocês tinham feito o convite anteriormente e por conta de compromissos profissionais, fica difícil às vezes para mim, até porque eu também recebo convites de outras pessoas também para participar, né, de debates, para participar de lives e tal, e eu procuro tentar atender a todo mundo da melhor maneira possível. Mas estamos aí, graças a Deus. E havendo aí próximas oportunidades e havendo disponibilidade, pode ter certeza que eu me coloco à disposição de vocês para falarmos de outros assuntos concernentes ao Flamengo, concernentes às disputas das competições sul-americanas e desejando sorte para o Flamengo nessa retomada da Copa Libertadores da América, o Flamengo que defende o título da competição. Um forte abraço.
É isso aí. Um imenso prazer ter o Mauro Santana aqui conosco nesse primeiro Extra Talk Fla, ou seja, iniciamos nosso programa com altíssimo nível, como uma pessoa muito bem formada, que tem muita credibilidade, como Mauro Santana. Não é isso, Vitor? Cara, eu fiquei muito assustado com a humildade de Mauro, né? Ele simplesmente topou o convite de uma maneira muito simples, é muito humilde mesmo. Você que é uma referência na área, é um jornalista, assim, muito, muito acima da média. E aquilo, né? Falar do Flamengo ao lado dessas duas feras é algo, assim, prazeroso demais. Eu também gostaria de agradecer primeiramente a Mauro, né? Por ter topado esse desafio aqui de gravar com a gente. Eu queria também agradecer a Bruno e também ao ouvinte, né, por cada feedback, por críticas construtivas, por elogios. Esse projeto está começando agora e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E muito obrigado aos ouvintes, a Mauro especialmente por ter topado, Mauro. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E saudações rubro-negras aí, né? Vamos que vamos, Flamengo. É isso aí. Tamo junto, irmão. É isso aí. E é dessa forma que nós encerramos o nosso primeiro Extra Talk Fla com a participação ilustre de Mauro Santana. Muito obrigado, Mauro Santana. Muito obrigado ao Vitor Santos, que participou desta conversa, deste debate, né, sobre o Flamengo na Libertadores. E quero agradecer mais uma vez, meu muito obrigado a você, ouvinte, que está acompanhando a gente aqui até o final, que está acompanhando o nosso projeto aqui no YouTube, no nosso canal, nosso Talk Fla. E esperamos você mais em breve em futuras publicações, em futuros debates falando sobre o Flamengo. Muito obrigado, tchau, tchau e saudações Saudação rubro-negra. rubro-negras.